Thank you very much, Muito obrigado. and good morning all the E bom participants. dia para todos os Firstly, let participantes. me thank the Africa Eu Center quero for primeiro Strategic agradecer Studies for o African holding Center for this Strategic opportunity Studies pelo convite, to por essa oportunidade de falar com participate in senhores e this senhoras important e discussion. participar desse debate importante. Before I proceed Antes de eu further, I seguir, would like to state that quero I will dwell mostly on the process, dizer que eu vou falar sobre o just to enhance processo some of the things that Dr. para Amebo has already discussed, a looking at our practical acrescentar experience in ao que Zambia. o doutor já I will not falou, mas vou delve falar so sobre a much experiência no meu país. into Não vou falar tanto the content of our sobre o national strategy, conteúdo da nossa specifically estratégia, because, mesmo yes, it has been porque approved by cabinet, já it's foi been completed, but aprovado it has not been pelos nosso launched, and gabinete, there's a process gabinete, that the mas não government foi uses lançado ainda. Mas é um to processo que have o this governo information utiliza out to the public, para not only comunicar connect persons, essa so informação ao that, público. E não so sou eu I hope que that you understand encarregado desse this. trabalho. Espero que entendam So, isso. that said, I'll start with the Então, issue of isso já esclarecido, eu vou começar com a the questão process. do Dr. processo. Mabo O emphasized doutor on the 5 Mabel P's ah, process. falou If the process is wrong, dos cinco aspectos do definitely it is processo. Se o processo não we cannot funcionar, expect to have não se a pode good esperar product. que haja In um our bom situation, resultado. I think the Na process nossa situação, was o paid a lot processo of attention foi to, muito in the sense that cuidadosamente elaborado. as scholars of strategy, national O, security strategy, we a know there are two estratégia de ways segurança nacional, that sabemos can be used que há to duas maneiras, duas start the process formas of the NSS. em que podemos That is iniciar through the o executive, processo. or indeed Um é Parliament através identifying the do need for the executivo ou parlamento, NSS to be definindo a drafted. necessidade da We were lucky as a elaboração country de that 60 uma years after estratégia. independence, Nós temos a boa the fortuna de ser president, um país a through 60 executive anos action, após a initiated independência a e que o process presidente, através de uma ação that executiva, in its own iniciou um processo que signposts that political ah, will refletiu for the uma vontade drafting, política para elaboração completion, e and para execution completar e of the executive execução strategy. de uma estratégia de segurança nacional. After that executive action, Após the essa drafting committee was ação put in place, which executiva, is inclusive uma of comissão de elaboração various do documento stakeholders. foi organizado, que incluiu várias partes We interessadas. went through Nós a process after that iniciamos um of processo identifying stakeholders de identificação dos intervenientes, across das partes the spectrum interessadas, através de country-wide toda a gama, to o ensure that espectro there's de representation interesses no país, from para que houvesse every sector representação of this de country, todos os setores that da to ensure sociedade, ownership para garantir of the que national security. eles todos tivessem, digamos, posse do, do processo, The stakeholder do mapping that was resultado. done for us O, included government, os 9 ministries, intervenientes incluíam governo, os civil ministérios, society organizations, sociedade civil, faith-based organizations, as entidades com base em cooperative fé, as partners. igrejas, parceiros de toda All espécie, those were brought on todos board. eles foram unidos por trás The desse other issue, esforço. A outra after the stakeholder questão, mapping, após o which was mapeamento inclusive, desses was to look at intervenientes, que foi muito the inclusivo, security sector foi audit, ver a how auditoria is do setor de security segurança, provided como que as a a nation? segurança está Who are the stakeholders in our proporcionado current à state nação, in the provision of security? se os intervenientes realmente What laws govern the beneficiam provision of da, security currently? da, da, da segurança, Do do we have projeto de gaps segurança. in the way Temos that we provide lacunas da security maneira que before the drafting of the proporcionamos a NSS? segurança antes Do we da have elaboração overlaps do
da estratégia. and also Temos that informs how aspectos que you são go about sobressalentes. Isso informa ou situation não analysis, a maneira pela qual se conduz a the análise threats, das the risks, ameaças, os the riscos, challenges os to national desafios security. à segurança nacional. Those issues Essas are part of what questões informs fazem parte do the first que P that informa Rebecca o discussed. primeiro aspecto do qual o doutor falou. I want to emphasize Eu if that quero is missed, destacar, se não se prestar mostly the end atenção product will be nisso, contentious, the o implementation produto final, might be o compromised. resultado será The process prejudicado. informs O the product. processo é que informa o That resultado we should put at the back of our minds. e que temos que manter isso em mente. Having done the stakeholder mapping, Tendo the realizado security esse, sector digamos, audit, esse mapeamento dos, the key issues now dos would be intervenientes, how as do we questões define principais security serão as a nation? como A definimos a collective segurança a and nível de common nação. understanding of the É um definition of entendimento national security. coletivo de segurança nacional. For our country, Do ponto de vista do nosso país, national security a has been segurança defined as the nacional tem process sido of ensuring definido the como o domestic security processo of de all Zambian garantir a citizens, proteção regardless de of todos os ethnic, cidadãos, color, creed, as well independentes as de religião, de cor, our de raça, sovereignty and como the notion também a of territorial integrity. soberanidade e As it integração forms in the territorial, motto One ah, Zambia, One Nation. I'll come back to that motto, conforme a uma including Zâmbia, um our país, economic well-being, culture, inclusive and a human nossa rights. cultura e os nossos valores e o nosso bem-estar The Zambia, econômico. One Zambia, One Nation motto Uma Zâmbia, is a uma motto that was missão coined é um moto by our founding que fathers. foi We've implementado got pelos pais da nossa about nação. 73 dialects in the country. We need to have that Precisamos unity in diversity and unity ter of essa purpose unidade, for us essa to remain unidade de a free propósito state para and continuarmos como um also país unido face the challenges, e risks, para and podermos threats that we face as enfrentar a as nation ameaças collectively e os without desafios letting de those who maneira divide us to coletiva, sending us sem into dividirmos conflict. e sem And I que must say inicie um that conflito. that is one of the reasons E why esse é um Zambia dos has motivos pelos remained quais a a Zâmbia peaceable tem state continuado from um país independence until now. pacífico desde sua independência. I will also talk about Eu também falei the consultation that characterized sobre a the consulta que development of our caracterizou national a security elaboração da nossa estratégia de segurança nacional. from the start of this process. Desde o It início was desse unparalleled processo, cooperation and collaborative houve effort, um esforço de colaboração sem concerted paralelo, efforts with unity of esforços purpose. concertados e a What unidade is the product that we want to dos achieve? propósitos, do So propósito that que allows queremos us atingir. to Isso ensure that the process was levou-nos inclusive, a assegurar drawing que on the wisdom o and processo expertise fosse of inclusivo e all utilizasse relevant o stakeholders. know-how de várias partes participantes. At every level, we had A engagements. cada nível Zambia nós has tivemos 10 várias participações We had engagement das in all the 10 10 provinces of províncias Zambia da Zâmbia. Nessas 10 to províncias, get their inputs, which tivemos informed a the final contribuição document que deu forma that ao was documento approved by final cabinet que as the foi National aprovado Security Strategy. pelo Conselho de Ministros como a estratégia de segurança Dr. Joe talked nacional. about O doutor challenges in terms of falou sobre, Amegbo people falou sobre perceiving things as differently. Those challenges will estratégias, arise. isto é, os The key desafios issue is que emergem. consultations. E o Must importante be é encouraged a until realização de consensus is consultas, e reached. essas consultas devem ser
when something is people-driven, aconselhadas processes até achieved, o processo ser the concluído. stakeholders have been Uma vez consulted que o widely, processo seja concluído remove e as issues of partes interessadas terem contention, participado, remove-se, and you elimina-se have a drive qualquer diferendo, qualquer towards contenção what e matters for the passa-se nation, para aquilo que tem interesse what matters for the para a people. nação, o que tem interesse And para that o way, seu povo. there's E broad dessa ownership forma, and há implementation uma is likely to be apropriação more ampla successful. e a implementação vai ser mais bem-sucedida. Having gone through the consultative process and Tendo passado collecting pelo processo information de consulta needed e for tendo-se this, after defining recolhido a what informação our national necessária security para strategy tal, was, para what our definir vision is qual é a for national estratégia de security segurança strategy nacional, qual é a is, visão para essa estratégia, the rationale for the national security strategy, o raciocínio por detrás the national dessa interest, estratégia de segurança nacional, os guiding interesses principles, nacionais e os princípios all these orientadores, tudo well isso considered, then informed é considerado that our situational awareness e, dessa for the national security forma, strategy a estratégia de and segurança the nacional situational tem analysis todos esses subsídios is e as what the análises people identify to be elaboradas é aquilo que as pessoas challenges definiram or como risks desafios ou to riscos national security. para Again, a an emphasis segurança on some point that nacional. has already been Novamente, frisa-se alguns highlighted by pontos que já Dr. foram Megbo. referidos, que o Dr. Megbo We mencionou. do not just focus on the traditional Nós threats. não nos We concentramos look at the apenas non-traditional threats. as, Human security, nas ameaças aspects, tradicionais, mas também nas não tradicionais e os economic aspectos da issues, segurança humana, health, questões energy, económicas, de saúde, de community security, energia, personal security, political security, a all segurança those pessoal. pillars, the 7 pillars Todos of esses security, pilares, esses 7 are pilares da considered segurança são considerados intensively intensivamente so na that when it comes to análise que é interventions, feita para que they will be able to quando speak chegue a altura to de serem feitas the challenges intervenções, that you have and how possa-se best, falar as a dos nation, desafios que foram collectively, encontrados e you como a rise above nação those challenges, above coletivamente those ultrapassa risks, esses to ensure desafios that e we ultrapassa esses provide riscos para national security as a public good to the nation. fornecer a segurança nacional como um bem público para toda a nação. It's important that we understand what the É rationale importante que for the national entendamos security qual é strategy is a and fundamentação, what a are the main goals justificação to achieve. para a segurança nacional e o que se Other issues that have pretende already been realizar. highlighted by Dr. Joe Há talked about tópicos que já conceptual framework, the foram importance of tratados challenges. pelo Dr. Megbo e o For enquadramento, me etc. Para and mim the team, e para a we equipa saw the national security de strategy elaboração as da estratégia de a segurança, consensus vimos a estratégia como building um strategy at the domestic consenso, level uma because it estratégia brought in all the stakeholders. para se They chegar gave a um their views, they consenso. gave their inputs. Participaram todas as partes And once their interessadas, foram voices have dados been pontos heard, de their concerns have been vista e addressed, contribuições, e then uma vez que tudo tenha that sido ownership abordado, comes in. essa apropriação acontece. From domestic consensus, we also look A at partir do consenso nacional, governments analisamos também being able to de address que all forma threats o holistically. governo poderia Again, abordar Dr. Joel todas as mentioned that this ameaças is the de uma overarching forma holística. O Dr. Megbo strategy. The basic chamou-lhe expression de that I can use estratégia may appeal to a que lot of us is eu if definiria you have como, a house an com este apartment, exemplo, quando se tem uma there'll be casa ou um various rooms, apartamento and these rooms com will be, vários let's say, aposentos, operational com várias security, divisões, there will be tem a national segurança security to have nacional, human security. Under that, the 7 pillars that I mentioned earlier. está contida nesses 7 pilares But que above mencionei. these,
mas além, acima there should be dessas roof. salas, And that roof, in this ou case, I want desses to refer to that compartimentos as da the National Security aposentos da Strategy. casa, deveria haver That should be teto. overarching. That Esse gives teto deve ser specific englobante sector-specific guidelines e to há all the orientações players and stakeholders específicas in the para provision of national security and security. todos os That way intervenientes to ensure para that que se there is policy assegure consistency, que coordination, and haja collaboration, coerência, and coordenação e prioritization of colaboração nessa política e também security concerns. um consenso quanto à This should also ensure that transição. resources are E utilized a to the consideração dos most recursos prudent também é and efficient importante, manner. deve-se usar a prudência na sua escolha. Then we are able to achieve Assim economy, poderemos effectiveness, ter and efficiency economia, in the provision eficiência of e security eficacidade as a na public good. prestação de serviços de segurança como The other bem issue is público. A outra questão enhancing the regional é and a international do confidence. The reforço confidence da building too. confiança nacional e regional. That ensures that Isso our irá cooperating assegurar partners, que os nossos our parceiros neighbors, de our cooperação, regional os borders, nossos países vizinhos, as nossas fronteiras regionais, the continent, o and the globe continente e o understands our globo position. compreendam a We nossa understand posição the commitments that we have to those regional bodies, e compreendam os to the compromissos African que continent temos itself, com and os overall, even as far organismos as our peace and regionais security is e concerned. porque no que diz respeito à paz e segurança de todo o continente africano. Those, for me, are part of the important Para mim, aspects isso faz in terms parte of dos aspectos the importantes rationale and em the termos guiding da principles justificação da that shall utilização de inform the national princípios que security deveriam strategy. But allow me estar also contidos to na estratégia just de highlight segurança. the importance of Mas holistic permitam-me destacar a importância do aspecto holístico, security a segurança situation analysis. e a sua Situational análise estrutural We should be able to boldly, deve ser clearly objeto de uma the risks, identificação the challenges, clara dos the riscos e threats dos to desafios e national das security, ameaças as we à have segurança defined nacional, as a nation. tendo definido isso como nação. It is that clear understanding É essa that is going to compreensão assist clara the que national security vai strategy to give ajudar sector-specific a Estratégia de guidelines Segurança Nacional a to all the fornecer players and determinadas ensures that all orientações the policies that are going to aos be formed will be intervenientes sticking to e todas as providing políticas answers que vão ser formuladas to e those threats, proporcionar risks, and challenges. respostas para as And then they ameaças e os also desafios. inform E the depois implementation of that. também estruturar a implementação dessa If our estratégia. understanding of our threats, Se o our risks, entendimento our challenges das ameaças, is not up to riscos snuff, e if the desafios intervention measures that we não propose for should not adequada meet e those as aims, intervenções and propostas também não then forem we will not adequadas, solve então what we intend to não achieve vamos through resolver the aquilo que NSS. pretendemos realizar através da Estratégia de Segurança Nacional. National interests. Os I believe every interesses nation has nacionais, e eu acredito national que interests. todas The as issue nações is têm os seus interesses do nacionais, all citizens of the country understand corresponde what aos those national interesses de interests are? todos os cidadãos Are the de um país. stakeholders clear As, about those national as interests? partes interessadas têm um entendimento claro do que It is são esses important that interesses. É these issues importante que essas are questões debated widely, sejam they are debatidas understood widely, amplamente e compreendidas amplamente, consensus is e que haja um consenso. arrived at. Thank you for the reminder. E muito obrigado. Let me just conclude by E saying agora that eu gostaria de concluir dizendo que we have walked this path
as a nation Nós caminhamos nesse processo juntos como nação is the process. e foi um people processo should de be at the center importância of that crítica, process. fizemos tudo para must que be o povo do looked at país estivesse no centro desse and processo to have the product that you e desire to que have. tivemos political will resultado ou produto is desejado. also A very, vontade very important política in this. também é muito importante In our situation, em after tudo that, isso. Na nossa situação, depois disso, government oversight is always provided through a parliament. Parliament fiscalização is e supervisão to come do in to provide governo é feito the através do oversight. Parlamento. I think I will end here in case there are any Eu vou clarification which do not go terminar directly por on the aqui. actual contents that have not been Eu, discussed. portanto, já foram Thank you, discutidos os Thank you. tópicos respectivos e fico por aqui. Muito obrigada.